Olá, meu querido filho, minha querida filha. O vídeo que você vai assistir é um método, um modo de evangelização. Seja você também um evangelizador junto de mim. Compartilhe esse material, crie listas de transmissões no WhatsApp, divulgue o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram. Enfim, sejamos juntos evangelizadores. Dez de novembro de 2022, nesta quinta-feira, nós celebramos a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Celebrar São Leão deve ser motivo de muita alegria para nós. São Leão Magno é um santo de grande importância para a Igreja Católica. São Leão viveu no século V, nasceu em 440 e faleceu no ano 461. A sua importância se dá porque o seu nome está recordado no martirológio jeroniminiano. São Leão Magno é cognominado Magno pela grandeza da sua obra e do seu magistério. Ele governou a igreja por 21 anos, bastante tempo. A sua figura de pontífice romano emerge com destaque histórico universal no diálogo entre o Oriente e o Ocidente, e no encontro e desencontro também com o mundo latino, as novas populações europeias. Um Papa que viveu num ano ou num tempo de bastantes desafios. Foi mestre mistagogo, os famosos sermões de São Leão, eles são lidos pela liturgia das horas. Os padres, os religiosos sempre meditam os textos de São Leão Magno. Grande sabedoria, um homem fantástico, que tinha um apreço enorme pelo mistério de Cristo, homem-Deus. São Leão Magno viveu na época do concílio de Calcedônia, aquele concílio que defendeu o Cristo, homem-Deus, a doutrina do Verbo encarnado. Leão, fiel defensor da humanidade de Deus e da divindade de Jesus de Nazaré. Meus queridos, nós vamos meditar nesta quinta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é a carta de Paulo a Filémon. Filémon, capítulo 1, versículos do 7 ao 20. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido, em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante, para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea.
Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se em alguma coisa ele te prejudicou, ou se em alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho o escrevo. Eu o pagarei, para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, esse texto, essa carta de Paulo a Filemon é muito belíssima. Nós bem conhecemos. Paulo coloca num papel, pergaminho, por escrito, o seu coração. E o seu coração, ele é vislumbrado na pessoa de um escravo, Onésimo. Onésimo era escravo deste que é Filemon. E estava a cuidar, a ajudar, a ser um amparo de Paulo na prisão. Paulo o recomenda, o pede ao seu proprietário, Filemon. Na verdade, Paulo o devolve, o entrega. Mas Paulo, que tem grande apreço por este que o ajudou, Onésimo, ele pede que Filemon não o receba mais como escravo, mas como se fosse o próprio Paulo, por quem tem apreço. Hoje, esse texto vem ao encontro de cada um de nós, meus queridos, para mostrar que às vezes nós corremos atrás de tantas coisas na nossa vida. Às vezes nós nos debruçamos ou nos prostramos diante das dificuldades, e todo mundo tem os seus problemas, as situações difíceis, todo mundo tem suas cruzes que deve carregá-las, e às vezes nós perdemos o nosso olhar das coisas que são mais importantes na nossa caminhada, que são as pessoas que Deus colocou na nossa história. Paulo valoriza Onésimo. É como se Onésimo fosse ele mesmo, diante dessas palavras tão belas. Depois pega a escritura e leia novamente esse texto. Receba Onésimo como se fosse receber a mim mesmo, porque ele é o meu coração. Olha que bonito isso. Quantas pessoas Deus colocou na nossa vida, na nossa caminhada, e às vezes nós não as valorizamos. Às vezes nós ficamos debruçados na implicância, nas indisposições, nas críticas. Às vezes elencamos os defeitos das pessoas, nos fixamos neles. E é bem verdade que todos nós temos defeitos. Mas hoje a leitura nos convida a fazermos como Paulo. Pode ser que Onésimo tenha prejudicado o seu proprietário. Pode ser que Onésimo tenha sido motivo de decadência. Pode ser que Onésimo tenha frustrado ou aborrecido o seu proprietário. Mas isso já não importa mais. O que importa é o que ele é, o que ele representa. Paremos de olhar o que é defeituoso no outro. Fixemos o nosso olhar no que é valoroso, nas alegrias. Convivamos bem com aqueles que Deus colocou no nosso caminho. E são estes, não são outros, são estes. Muitas vezes na nossa vida, meus queridos, nós queremos possuir o que não nos pertence. E o que nos pertence nós não valorizamos.
ou colocamos de lado. Olhemos ao nosso redor. Quantas pessoas Deus nos entregou, ou Deus entregou aos nossos cuidados? São estas. Essas pessoas são a oportunidade que Deus está a nos dar para que nós o amemos. As pessoas que Deus colocou em nosso caminho são a oportunidade de amar a Deus por meio delas. É isso. Que bonita leitura. Aprendamos com Paulo, que soube valorizar Onésimo, que soube não fixar os seus olhos nos defeitos deste que se tornou seu grande e amado amigo. E mais do que isso, se for necessário, Paulo, ele vai pagar, ele vai suprir o prejuízo que Onésimo deu para com seu proprietário. Tamanho amor. Tem coisas que não nos cabe fazer. Tem coisas que não é para nós. Eu não tenho obrigação disso. Mas eu faço por amor a Deus. Porque Deus colocou tal pessoa na minha caminhada. E é bem verdade. Quantas vezes nós temos de fazer algo, ou tantas coisas, né? Que não cabe a nós. E acabamos por fazer. Às vezes com o coração pesado, cansado, não é verdade? Continuemos a servir, continuemos a lutar, continuemos a conviver, continuemos a amar, porque no termo da nossa vida, nós seremos também acolhidos por tantos anjos que nos esperam, que esperam ansiosos a nossa chegada no paraíso. Eles também não têm parte conosco, mas eles nos servirão e nós conviveremos na eternidade, num banquete da felicidade eterna, a felicidade que não tem fim. Que Deus nos ajude a compreender o mistério dessa palavra belíssima. Simplesmente amemos, amemos. Hoje nós temos alguém para amar. Não percamos a oportunidade. Não olhemos os méritos, não olhemos a honra, não olhemos a retribuição, não olhemos o passado, né? As virtudes, mas simplesmente amemos. E à medida que nós amamos, nós somos amados por Deus. Força e coragem. Uma quinta-feira abençoada, sob a proteção de Leão, o Santo Papa e Doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.